Daqui a pouco a gente vai falar da Macaca. Agora é do Bugrão. Vamos falar do Guarani que empatou. Não foi tão bugrão ontem lá em Chapecó, o Guarani. Jogo tecnicamente muito abaixo do que vinha. Então você imagina que já não estava apresentando um grande futebol, né? Se a gente colocar na plataforma, na plataforma, não, na comparação com o jogo do Cruzeiro, que o Guarani foi acima do que vinha mostrando, foi muito abaixo ontem, muito abaixo. O empate foi ruim para o Guarani. Pois é, e depois desse empate lá, o Guarani já volta a trabalhar em campo e continua de olho no mercado, Júlio. Pois é, Cabelo, no Guarani, clima de muita tensão para todo esse segundo turno que o Bugre tem pela frente e vai precisar ainda de um campeonato de recuperação, porque essa reta final de primeiro turno, né, se tinha muita expectativa depois da vitória contra o Cruzeiro, que o Guarani briscasse mais pontos contra Bahia e Chapecoense, mas dos 6 pontos disputados na última rodada, apenas um ponto somado por conta do empate de ontem contra a equipe da Chapecoense. Então a equipe vira o turno numa situação delicada dentro do campeonato e ainda à espera de mais peças para o técnico Moser trabalhar no segundo turno, né? O primeiro jogo será domingo contra a equipe do Brusque e não há expectativa de novos nomes sendo adicionados no bid, porque o Guarani ainda não tem nenhuma uma negociação avançada a ponto de já colocar à disposição do técnico Moser já para o final de semana. O Isaac e também o Jamerson Bahia estrearam ontem, né, 2 novas peças para esse elenco do Guarani. O Guarani perde o Ronaldo Alves para o departamento médico, o jogador será acompanhado aí nos próximos dias e está correndo contra o tempo para colocar em condições também o Diogo Matheus. O Júlio César voltou ontem, uma peça que também estava há um tempo afastado e volta a ficar à disposição. Então o Moser tem que trabalhar com essa limitação do elenco, limitação de peças, enquanto espera a diretoria do Guarani adicionar novos nomes no elenco, justamente pensando na sequência do campeonato. Cabela. São 4 horas e 43 minutinhos. O Guarani não foi bem ontem. Pegou um time que é do campeonato do Guarani e ontem os 2 pontos que o Guarani não marcou ontem, Carlão, podem fazer muita falta lá no final do segundo turno. E agora chegou naquele momento em que nós falávamos, né, durante todo o turno, em que às vezes um empate que em uma situação normal nós poderíamos comemorar, um ponto conquistado em Chapecó contra o adversário direto, é importante. Não deixa de ser, só que já não é mais o suficiente, né? Hoje você enfrentando a Chapecoense, seja no Brinco de Ouro, seja no Condá, diante dessa situação em que o Guarani se encontra, a necessidade de vitória, né, é para agora, né? Não tem jeito. Então ontem, talvez nem pelo empate, mas pela maneira que o time atuou, né? O jogo em si foi um jogo muito complicado, um jogo difícil, um jogo a um nível técnico muito abaixo, por isso 0-0, mas é preocupante. Eu sinceramente aqui, eu dou a mão à palmatória para quem discordava de mim, tem toda a razão. O Guarani eu vejo assim, tá num caminho muito tortuoso, tá muito estranho o Guarani para a sequência da Série B. E eu acho que o Guarani demorou muito para olhar para o mercado, né? E essa situação de momento com os jogadores do elenco, não sabe quem vai, quem fica, tá uma instabilidade muito grande, Júlio Nascimento. Cabelo, torcedor bugrino fica na expectativa da movimentação na janela de transferências do Guarani. Vamos até por posição para facilitar o entendimento de como está a situação do Guarani dentro da janela, né? Em relação aos goleiros, Maurício Kozlinski é o goleiro titular do Guarani e hoje o Arthur Gazi é o suplente. O Rafael Martins tem propostas tanto da Série B como da Série A. Uma das propostas em andamento é com Vila Nova. O jogador pode sair e o Guarani cogita, inclusive, trazer mais um goleiro. Tem a situação do Felipe Alves, atualmente no Juventude, que chegou a ser consultado. Em relação à defesa, o Guarani perdeu o Leandro Castanha, que se aposentou, tentou a contratação do Lucas Halter, que optou pelo Goiás. Então o Bugre segue em busca de mais um zagueiro. Na lateral, a mesma situação. Eliel, machucado fora da temporada, Matheus Pereira saiu, Jamerson Bahia fez a sua estreia, Guarani buscando mais um lateral. Recentemente sondou a situação do Jean Victor, mas as conversas não avançaram. Em relação ao meio-campo, a diretoria busca mais um camisa 10. Chegou a consultar a situação do Regis que está muito mal na Série A no Coritiba, ontem foi muito mal novamente contra o Corinthians, mas o Regis estaria resistente a voltar ao mercado da Série B. E busca também um atacante, principalmente se a negociação
do Lucão do Break com algum time do exterior, como é a vontade do empresário, ou até mesmo com o Paysandu, se alguma dessas negociações avançarem nos próximos dias, o Guarani ainda está buscando mais um atacante, inclusive a consultar o Elton, que está sem espaço no Cuiabá, mas por enquanto nada concretizado. É dessa forma, a diretoria trabalha então com 3, 4 nomes para adicionar dentro do elenco, mas sofre aí com a concorrência e também com a escassez no mercado. Situação delicada para o Bugre também, dentro da janela de transferências, viu, Cabela? É a palavra, né, mais dita no momento, é a janela de transferência. E não é só aqui em Campinas, não, é no Brasil inteiro. Tá todo mundo precisando contratar, essa que é a verdade. Agora, Carlão, o Guarani demorou muito para ir ao mercado? A saída do Michel Alves atrapalhou isso também? Pode ter atrapalhado, sem dúvida alguma, até porque com certeza, né, o Daniel Alves tem lá o seu scout, né, tem ali os seus arquivos, né, os jogadores que ele pode correr atrás, que ele pode negociar. Michel Alves, né? Michel, que eu falei. Você falou Daniel Alves. Daniel Alves, cabeça. Você misturou o Daniel Paulista com o Michel Alves e deu o Dani Alves. Michel Alves. Mas eu acho que tem a ver também toda essa situação. E outra coisa, né, Cabelo? E talvez o principal, o dinheiro. Né? E é aí que a gente fala que eu discordo de você. Não, discordo de você. Então... Discordo de você porque o cara falou em alto e bom som que dinheiro não é problema. E é aí que a gente entra naquele assunto da hora do almoço, em que você tem que tomar muito cuidado para dar declarações. De repente você ocupa uma certa posição em que você tem que ser comedido nas palavras, não pode se empolgar. Né, e com relação ao presidente Ricardo Moisés, com todo o respeito que eu tenho a ele, é um cara sensacional e que está fazendo um trabalho bacana de reorganização do Guarani, mas ele ainda é um principiante na profissão de presidente, tal que há 2 temporadas, 2, 3, novo, né? Podemos dizer que é novo. Então você não pode jamais chegar num microfone, talvez ali ele empolgado, querendo justificar para a torcida e falar que o dinheiro não é problema. O dinheiro é problema até para o Flamengo, meu Deus do céu, não vai ser problema para o Guarani? Pois é. Né? Porque se tivesse dinheiro sobrando, ele não iria trazer o Isaac e o Jamerson, né? Apenas, né? Ele não teria dificuldades para trazer o Regis, não teria dificuldades para trazer um outro jogador. Então, quer dizer, foi lá, falou para justificar, jogou para a torcida e criou um baita de um problema, porque o torcedor, você falou brincando, mas o que você falou brincando é o retrato do torcedor que fala sério. Ué, mas na coletiva o dinheiro não era problema? E cadê o reforço? Exato. Né? Perfeito. Então é complicado. É por isso que eu falo, o futebol, um torcedor, até um internauta, até discordou de mim. Não é que eu disse que não precisa ter paixão. Você tem que ter paixão. Lógico, o futebol ele é movido por paixão. Agora, dependendo do cargo que você ocupa no futebol, você tem que ser mais racional do que passional. Então, você sendo dirigente ou presidente do Guarani, uma das grandes entidades do futebol brasileiro, você precisa ter 70% de racionalidade e 30% de paixão. E aí ele pega o microfone e utiliza a paixão e dinheiro não é problema, que não sei o que. Isso é declaração de apaixonado e de quem acompanha as redes sociais ou segue à risca tudo que está nas redes sociais. Então tem que tomar muito cuidado. O Ricardo Moisés, com essa declaração, pisou na bola e criou um problema gigante para ele. Se dinheiro não é problema, mande um pouquinho para nós aqui. Pode mandar fazer um pix, não tem problema nenhum. Né? A gente vai ficar feliz. Você não fica feliz, Bolacha? Pois é. Então a gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho. CBN Esportes Campinas, segunda.